Seja muito bem-vindo, estamos iniciando hoje o nosso AtivaCast aqui, direto da nossa agência. Hoje, com muita alegria, recebo minha esposa, Maele França. Olá, gente, tudo bem? Estou muito feliz em estar participando e estar inaugurando esse programa. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Show de bola. Amor, primeiramente agradecer aqui a sua participação e hoje a gente vai bater um papo meio que descontraído para o pessoal conhecer um pouquinho da tua história, dessa veia empreendedora e das novidades que estamos trazendo para a cidade de Itatiba e região. Então, por gentileza, se apresente se porventura alguém ainda não te conhece, que possa estar conhecendo quem é Maele França. Então, gente, sou Maele França, tenho 26 anos, sou nova ainda, bem nova, mas não tanto. Esse ano faço 27, tá logo aí. Trabalho na área de design de sobrancelha já faz 7 anos, sou micropigmentadora, tenho um salão, que é o Espaço MF, e agora nós estamos aí investindo na escola MF Academy, que vai ser inaugurada em outubro. Show de bola. Falando um pouquinho nessa veia empreendedora, lógico que eu conheço um pouquinho da tua história, né? Não estive presente em todo o tempo, mas conheço um pouco da sua trajetória. E eu gostaria que você contasse pra gente e para essas pessoas que estão nos acompanhando agora, o que você enxerga de importante na questão de empreender. Hoje, na sua visão, já com todos os percalços já vencidos até aqui, o que é que você pode nos aconselhar de como superar as dificuldades e chegar aonde um dia, né, digamos assim, se planejou estar? Eu comecei muito nova, né, a trabalhar, então com 7 anos eu já vendia catálogos, né, coisas por catálogo, Abelha Rainha, Hermes, e desde sempre, desde cedo, como eu precisava ajudar os meus pais, né, a nossa condição nunca foi tão boa, era só meu pai trabalhando, a minha mãe não trabalhava, eram 4 filhos, então eu sempre coloquei na minha cabeça que o que eu pudesse fazer, eu iria fazer para poder ajudar e conquistar as minhas coisas. Então, quando eu comecei... desde sempre eu entendi a questão de metas, de trabalhar com metas. Então, se eu queria comprar uma roupa nova, um conjunto novo, eu tinha que vender tanto para conseguir tantos para poder comprar, né? E a primeira aquisição que eu fiz, assim, pessoal, uma compra com dinheiro meu, foi um conjunto vermelho que custou R$ 27. Eu tenho essa lembrança nítida na minha memória. Minha mãe guardou esse conjunto por muito tempo. Eu juntei, então, o meu dinheirinho lá que eu vendia dos catálogos até conseguir os R$ 27 e ir lá na vizinha da frente que vendia roupa e comprar esse conjunto. Então, eu sempre entendi que se eu quisesse algo, eu tinha que ter uma meta. E eu fui seguindo essas etapas na minha vida. Você sabe disso, né? Sim. Desde que eu comecei na área, como design de sobrancelhas. Eu tive uma longa trajetória até chegar aqui. Então, eu comecei trabalhando num salão por aluguel. Na verdade, comecei no quintal dos meus pais. Eu fiz um curso de design de sobrancelhas, eu trabalhava numa loja de roupa, e aí no final do ano eu pedi para ser mandada embora. E aí eu peguei o dinheiro do FGTS, né, da minha multa, da rescisão, e fui para a praia. Gastei todo o meu dinheiro na praia, gastei o limite do meu cartão de crédito, e quando eu cheguei, eu estava com uma dívida no cartão de crédito sem ter nenhum dinheiro para poder pagar. E foi aí que eu decidi, não, acho que eu vou colocar meu curso em prática e vou conseguir algum dinheiro fazendo design de sobrancelhas. Então, eu comecei a atender no quintal do meu pai, algumas amigas, algumas pessoas mais próximas, até eu criar coragem mesmo de entrar, né, na área de vez e assumir isso como uma profissão. Eu aluguei um espaço pequeno, em torno de uns 10 metros quadrados, pagava R$ 350 de aluguel, com a força inclusa, e só pagava água. E comecei a atender. Então, eu trabalhava para pagar aluguel. Atendia uma cliente por semana. Gente, era bem assim, difícil mesmo. Mas eu não desisti, eu continuei. E aí, até quando a gente casou, né? Você entrou na minha vida, tal, me ajudou. Eu acabei reformando a garagem do meu pai, um pedacinho da garagem, e fui atender na garagem. Foi quando eu comecei a conseguir sair um pouquinho do lugar, por não estar pagando aluguel, fazer outros cursos. Eu sou uma pessoa que busca sempre estudar, sempre conhecer muitas coisas. Então, eu estabeleço muitas metas. Então, eu tinha uma meta estabelecida. Eu queria crescer na área, né? Eu queria crescer como profissional. E eu me encontrei. Foi ali que eu consegui. Então, depois que a gente casou, inclusive... O Thiago se lembra disso, a gente, para casar, teve que vender o carro que o Thiago tinha, né? Fazer alguns investimentos. E a gente acabou ficando sem carro, casou, não tinha nenhum meio de transporte. Morava longe, né, do bairro do meu pai.
Então, eu decidi voltar a atender dentro de casa e comecei a atender na minha lavanderia. Foi um pouquinho depois, acho que em torno de 1 ano, a gente comprou uma moto. Foi quando eu retornei para a garagem do meu pai, que já tinha um local para poder atender, e voltei a atender minhas clientes lá. E de lá, de um salãozinho de 16 metros quadrados, a gente veio para o centro, para um salão de 150 metros quadrados. Então, foi muita coragem, né, e muita fé para poder conseguir chegar onde a gente chegou. E agora estou dando mais um passo. Legal. E eu acho interessante porque esse pontapé, esse start, digamos, de fazer o curso e desejar, digamos, ter o seu próprio espaço, eu acho que isso é um passo, digamos assim, ousado para todo mundo, mas ao mesmo tempo, como você enxerga isso? Até a gente vai colocar isso em relação à escola, porque eu acredito muito que o fato de gerar uma nova profissão é dar à pessoa a liberdade de estar disposta mesmo a ser, né, ter a sua liberdade geográfica e poder escolher aonde deseja estar trabalhando. O que você enxerga, digamos assim, nesse ponto da pessoa? Eu fiz o curso, agora eu vou aplicar o que eu aprendi e dar asas, digamos assim, ao meu aprendizado. O que você pode dizer para essas pessoas que estão iniciando agora, né, nessa fase mesmo, de essa coragem em si? Como é que você trabalhou isso no seu dia a dia? Tá, na verdade, assim... Eu falo isso, Má, porque, tipo assim, eu lembro, né, que no começo você fez alguns xerox, né, folhetinhos, né? Eu fiz uns papelzinhos de folha sulfite. Eu me lembro disso e eu sei que uma vez você chorando, pensando em desistir, e eu tava lá do lado e falei, não desiste não, que uma hora Sim. vai engajar. Por isso que eu tô fazendo para você essa pergunta hoje, Sim, entendeu? Como você enxerga isso? Quando eu sempre tenho costume já de falar isso com as minhas alunas, né? Os problemas e os desafios, eles estão aí pra gente superar, né? E desde o meu primeiro trabalho, desde que eu comecei a trabalhar, né, numa loja mesmo, registrado e tal, eu coloquei na minha cabeça que não teria nada que eu não conseguisse fazer se eu não tentasse. Se eu tentasse, eu conseguiria. Então, eu trabalhei em loja de roupa, em loja de celular, loja de bateria para carro, trabalhei numa imobiliária, tenho 26 anos, mas já tive vários tipos de trabalho. E eu defini que se eu entrasse em algum lugar ou fosse fazer alguma coisa que era difícil, eu não iria desistir. Porque se outra pessoa conseguir, eu também era capaz de conseguir. Eu ia tentar e ia conseguir. Então, eu sempre tive isso na minha mente. Então, as dificuldades, na verdade, elas me forjaram para poder resistir, né? Para poder enfrentar o mercado. E hoje, qualquer pessoa que entra, ela vai encontrar dificuldade para se encontrar, dificuldade para ser aceita. Cidade pequena, a gente sabe que tem muita concorrência, né? Quando eu digo concorrência, gente, não é de ter parceiros de trabalho, pessoas que façam o mesmo trabalho que você. Eu digo pessoas que não querem que você cresça, né? E isso é complicado, mas a gente, como profissional, precisa entender que o nosso desafio, ele não vem de outra pessoa, ele vem da gente. É a gente que tem que se superar diariamente. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, que eu precisava ser melhor. Melhor do que o que eu fui ontem. Então, hoje, o meu trabalho precisa ser melhor do que o que ele foi ontem. Não quer dizer que não tem erros, né? Não quer dizer que eu não tenha erros. Mas quer dizer que eu estou buscando melhorar esses erros e consertá-los. Então, no começo, foi muito difícil. Mas eu corria para todos os lados. Então, eu fazia papelzinho, entrei no bairro, cheguei a entregar dentro do ônibus, no terminal. Então, um papelzinho de folha sulfite, gente. Eu não tinha nem condições de fazer um papel numa gráfica e tal. Então, eu fiz papelzinho de folha sulfite e saí entregando. E uma ia falando para outra e foi assim que tudo começou, sem desistir. Mesmo chorando, precisando de dinheiro, talvez, né? Porque as contas começaram a chegar. Quando a gente começa a trabalhar, começa a aparecer os boletos. Mas eu não desisti. Legal. E falando um pouquinho agora sobre esse novo projeto que é a escola, eu me recordo que no início do ano, né, praticamente no término do ano passado, tinha lá no banheiro de casa, tinha alguns folhetinhos, como é que chama aqui? Post-its. Isso, post-its, com algumas metas que você tinha colocado, e lá tinha uma que em 2021 estaríamos abrindo a escola. E conte pra gente essa novidade que está chegando aí em Itatiba, e quais os cursos que vão oferecer, como é que vai funcionar, para que o pessoal possa já começar a ficar por dentro aí. Gente, essa questão das metas, do post-it, eu li um livro uma vez que falava que tudo aquilo que a gente sonha e deseja, a gente tinha que escrever e colocar em algum lugar visível para que todos os dias a gente pudesse se lembrar daquilo e fazer com que a nossa mente trabalhasse para que aquilo acontecesse. Foi o que eu fiz. Eu fiz algumas metas, coloquei num papelzinho, deixei lá no espelho
para mim poder sempre estar falando. E olha, ano passado, né? A gente tá em agosto, 8 meses depois. E agora que a gente deu o start para poder começar, né, a correr atrás. Então, as coisas não são do dia para noite, né? Na verdade, o sonho da escola já vem de... Já vem desde 2016, quando eu comecei a dar aula numa escola em Jundiaí, que me deu a oportunidade. Eu estava na área há pouco tempo. Comecei a dar aula lá, dei aula lá acho que mais de 1 ano e meio, né? E quando eu decidi que eu iria ficar grávida, eu parei de dar aula pela correria. Sim. Era muito cansativo e tal. Mas, nossa, foi a oportunidade que abriu a minha mente para que aquilo seria possível. E foi onde eu entendi que o que eu já fazia dentro da igreja, dando aula para crianças e adolescentes, eu poderia fazer na minha área profissional. E aí surgiu esse sonho de um dia ter a escola. Comecei a pegar algumas alunas no salão. Sempre dei alguns cursos VIPs, né? Uma aluna ou outra, mas o sonho da escola sempre existiu e eu ficava, vou fazer, mas eu não tinha coragem de dar o start para que isso acontecesse. E graças a Deus esse ano saiu do papel, né? E os sonhos começaram a acontecer. Então a escola ela vai ser na área de beleza. Então a gente vai ter curso de design de sobrancelhas, alongamento de cílios, micropigmentação inicial, depilação. Futuramente a gente vai ter outros cursos na parte de estética, maquiagem, né? Mas de início são esses os cursos. E uma coisa bem legal que eu creio que vai ser o nosso diferencial é o suporte que a gente vai estar dando para as alunas. Eu já tenho esse costume de acompanhar as minhas alunas por até 3 meses depois que elas finalizam o curso, para saber como está sendo o trabalho, quais estão sendo as dificuldades e tudo mais, né? E no MF Academy, nós vamos ter workshop a cada 3 meses, onde a gente vai lidar com assuntos que todo profissional precisa estar preparado para poder entrar no mercado de trabalho. Não é só o curso, né? Falando nisso, eu acho interessante, porque às vezes a pessoa se especializa em algo, mas não é só aquele, digamos, o produto em si, o algo em si, que faz com que a carreira da pessoa... Não é só a técnica, né? Exatamente, não é só nem a técnica nem a teoria, né? É o dia a dia e as coisas que envolvem em relação a isso. Sim. E eu acho muito importante ter essa noção, porque, principalmente na área da beleza, um exemplo, né? Nós aqui somos uma agência digital. Então, a gente vê e percebe que o caminho do digital é muito grande. Sim. Então a gente entende também essa necessidade desse suporte da pessoa saber se mostrar, digamos assim, para o mundo na questão do seu trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, a gente até já conversou sobre isso, pessoas que até não têm o mesmo conhecimento, até o trabalho não é legal como tem que ser, mas a pessoa divulga de uma forma que você olha e fala, meu, que trabalho é esse? Que profissional. Né? Então, tipo assim, eu entendo eu gostei dessa visão em relação à escola, né? De poder passar para a pessoa que, além do curso em si, de gerar essa profissão, ela vai ter um suporte para poder ver todas as áreas. Ela né? tem que se preocupar com todas Exatamente. as áreas, né? E vai ser bem bacana, a gente vai ter palestra com psicóloga sobre enfrentar os desafios, né? Sobre ser resiliente no mercado de trabalho, você entender que os desafios eles vão te fazer evoluir, né? Sim. A gente vai trabalhar a questão da marca, que inclusive a agência também vai ser nossa parceira na MF Academy sobre as divulgações de trabalho e tudo mais. A gente vai trabalhar sobre vendas no Instagram, como você colocar o seu produto à mostra, como você divulgar o seu produto. E ninguém melhor do que a Maíse, né, a minha irmã, para poder estar fazendo esse trabalho. Então, ela vai dar uma mão para as alunas nessa questão. E vamos trabalhar a questão da imagem pessoal, da aluna se encontrar como profissional, quem ela é como profissional. Porque lá no curso, todas são formadas, né, tem a mesma formação. Então, metodologia, isso, né? a mesma metodologia. Porém, quando elas saírem de lá, cada uma tem que encontrar o seu caminho. Sim. Então, eu falo que a nossa área de estética, nessa área principalmente de design, micropigmentação, nós somos artistas. Cada artista ele vai pintar um quadro de uma maneira. Nenhum artista é igual ao outro. E há público para todos. Sim. Então, alguns preferem um determinado artista, outros vão preferir outro. E é a mesma coisa na nossa área. Então, a gente vai dar toda essa base, esse suporte para as alunas, né? Para que elas possam desenvolver como um profissional. Entender que lá elas não estão só fazendo um curso. Elas estão conquistando uma profissão. Legal. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de deixar aqui um pensamento, digamos assim, uma sugestão. Suponhamos que amanhã, ao acordar às 7 da manhã, em todos os meios de comunicação, estaria sendo divulgado um pensamento, uma frase, algo que a Maëlle França gostaria de dizer ao mundo. Que frase, que pensamento, que mensagem seria essa?
Tá. Quando o Thiago me falou sobre isso, eu fiquei pensando, nossa, o que será que eu falaria, né? Aí eu falei pra ele, bom, eu acho que eu falaria sobre desafio, porque na nossa vida tudo sempre foi com muito desafio. Tudo que a gente conquistou até agora, tudo que aconteceu, sempre foi. A gente nunca teve, eu nunca tive uma família rica, o Thiago também não. Então a gente não tem assim alguém que vem e fale, olha, o que a gente tem é fé. Eu tenho muita fé. Meu pai sempre falou isso pra mim, olha, a Amélia é muito corajosa, ela tem fé mesmo, porque eu coloco um plano, eu determino um sonho, alguma coisa, eu vou atrás para que isso possa acontecer. Se quebrar, cara, a gente aprende, né? Mas a gente traz mais experiência para a vida. Mas o que eu tenho é muita determinação. Então, acho que se eu pudesse colocar uma frase para o mundo ouvir, seria: encare os seus desafios como molas propulsoras para o seu sucesso. Então, que a pessoa possa olhar para os desafios como uma oportunidade. Os desafios, ele vem para fazer a gente crescer, para fazer a gente ser melhor, para a gente ser mais experiente. E, nossa, eu já tive muitos desafios. No começo mesmo da área de micropigmentação, eu tive uma coisa que aconteceu comigo que naquele momento ali era para mim ter parado e desistido. E o Thiago, ele foi muito importante nesse momento da minha vida de falar, não, você não vai parar por causa de um erro. Olha quantos acertos você teve, um erro vai te fazer parar, você não vai parar por isso. E esse problema me fez ir atrás de um curso de despigmentação, me fez ir atrás de um curso de aperfeiçoamento, e esse desafio foi uma oportunidade para que eu pudesse crescer. Então, eu acho que a frase seria essa: encare os seus desafios como uma mola propulsora para o seu sucesso. Chegamos ao final do nosso primeiro AtivaCast, mas antes quero dar a oportunidade, primeiramente agradecer, né, a você ter aceitado o meu convite para estar aqui. Fica à vontade para se despedir dessa galera que tem aí nos acompanhado. Gente, estou muito feliz de ter participado, de ter inaugurado aí esse programa que eu tenho certeza, como eu já falei no começo, que vai ser só sucesso, né? Então, não é porque é meu marido, não, e nem meu cunhado, mas eu tenho certeza. Eu quero agradecer a vocês que estão aí nos acompanhando, que acompanham o programa, e dizer para vocês que tudo que a gente conversou e foi falado aqui é só uma pequena parte, né, dos sonhos e projetos que eu tenho dentro de mim. A gente acabou não comentando durante o programa de hoje, mas nós temos um projeto, eu tenho um projeto que se chama Olhar para a Esperança, que eu queria compartilhar com vocês, que é muito importante, que é um projeto para mulheres em tratamento oncológico, que têm câncer ou já tiveram, e a gente faz o procedimento de micropigmentação gratuita para essas mulheres. E eu tenho vivido experiências assim incríveis com essa situação. Um tempo atrás, uma das minhas primeiras clientes, onde eu ainda estava buscando a confirmação se isso seria algo legal, né? Buscando aquele feedback. A gente teve um atendimento onde a cliente fez a micropigmentação e após 30 dias ela tem que retornar para fazer o retoque. Quando ela retornou para o retoque, ela era outra mulher. Ela tinha feito alongamento de cabelo, alongamento de unha, ela tinha começado a fazer academia, corrida e, nossa, ela estava com a autoestima dela completamente diferente. E eu sempre utilizo uma frase nas minhas divulgações que é transformando vidas através do olhar. E eu vi isso acontecer na vida dela. Eu vi a vida dela ser transformada através do olhar, através das sobrancelhas, através de uma micropigmentação. E é isso que eu quero passar para as alunas da escola também. Ter esse projeto de pegar as alunas e ir até um lugar onde as pessoas não têm a condição de se cuidar ou de ter o seu procedimento e fazer com que isso aconteça. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa para elas, que vai forjá-las como profissional, né? Uma coisa que aquece a nossa vida como ser humano, não só como profissional, mas que a gente carrega dentro de nós. Então, eu quero agradecer vocês da Ativa. Muito obrigada por essa chance, por essa oportunidade. E quero finalizar com um versículo da Bíblia. Bora lá. Que sempre falou muito comigo enquanto eu estava pedindo a Deus algumas confirmações acerca dos meus próximos passos. Eu sempre tive um retorno de Deus com essa mensagem. É incrível. Deus sempre utiliza alguém para poder trazer uma palavra que tem a ver com esse versículo. E no domingo, enquanto o Guilherme da nossa igreja pregava, ele pregou sobre esse versículo e foi a resposta que eu acho que eu estava esperando de Deus, né, acerca da escola. E o versículo ele diz assim: cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Em outras versões diz alcançado em tempo oportuno. E é incrível, porque Deus ele é tão bom, né? Ele é tão maravilhoso que ele já diz: chegue com confiança. Você tem que ter confiança naquilo que você está fazendo, naquilo que você sonha, naquilo que você planeja. E é a confiança que nos faz dar esse passo. E quando a gente chega diante do trono da graça, a gente lança sobre Deus as nossas
preocupações, ansiedades, aflições. Ele faz com que as coisas aconteçam em tempo oportuno, ou seja, enquanto a oportunidade ainda existe, as coisas vão acontecer. Então, é isso aí. Quero finalizar com ele e dizer muito obrigada. Valeu. Não se esqueça que toda semana teremos um convidado especial aqui, diretamente do AtivaCast.